Neste episódio, Bart se envolve em confusões ao trabalhar para a máfia enquanto se destaca no basquete. Sua jornada inclui redenção na quadra, revelações surpreendentes sobre Tony Gordo e um desfecho emocionante com a família Simpsons unida, superando desafios pessoais e descobrindo talentos ocultos. O episódio começa com notícias sobre a maior queda já registrada na história. O comentarista fala sobre algumas outras notícias, enquanto Bart participa e comenta sobre o que aconteceu com ele mesmo. O programa se chama 22 minutos por 30, sendo então 22 minutos de comentários e 30 de comerciais. Marge é a primeira a aparecer no programa e fala sobre Bart, revelando que ele trabalhava para apostadores. Depois, é a vez do diretor Skinner falar. Em seguida, o vovô comenta sobre um assunto aleatório. Logo após, um anônimo, que depois de um tempo descobrimos ser Milhouse, revela que a carreira do Bart começou após uma pegadinha. Então, Chalmers decide contar como essa pegadinha havia começado. Tudo começou com uma pegadinha. O Bart não fazia ideia aonde isso levaria. Essa voz está me assustando. Bart escreveu uma carta a todos pedindo para que fossem de roupa branca para comemorar o dia do urso polar. No entanto, ele mandou uma carta ao diretor Skinner pedindo para que ele fosse de camiseta floral. No dia combinado, um homem chega com um enxame de abelhas e as solta no meio de todos, mas elas só atacam Skinner, pois ele era o único que tinha flores na roupa. Após essa pegadinha, Bart recebeu a maior detenção de todos os tempos. Com o tempo passando, Bart começou a jogar papel no cesto e nem imaginava que isso faria sua vida ser melhor no futuro. Então, é mostrado todas as horas que Bart passou na detenção e o quanto ele ficou melhor em acertar papel no cesto. Na entrevista, o diretor Skinner fala sobre sua surpresa em ver um garoto problemático ficar bom em acertar o cesto. Ele conta que com isso, a detenção de Bart diminuiu e ele se tornou iniciante no time de basquete da escola. Bart foi ficando cada vez melhor e isso lhe deu privilégios na escola, na piscina pública, na loja comercial e em outros locais. Aonde quer que Bart fosse, ele recebia tratamento de estrela. Na escola... Mas nem todos estavam ligando para a fama de Bart. Sua irmã Lisa, por exemplo, estava mais preocupada em conseguir escrever sobre ele, já que era algo que necessitava fazer e não porque o achava incrível. Em toda a história, o time de Springfield nunca havia ganhado um jogo de basquete, e essa era a primeira vez que eles tinham uma chance de serem vencedores e ganharem ao menos uma faixa. Então, a cena mostra Marge relatando sua experiência com Bart sendo um jogador. Ela explica que ajudou Bart a treinar de todas as formas possíveis, mas que depois a fama subiu a cabeça dele. Até o Krusty faz uma piada com a situação de Bart. Depois, demos um momento em que Bart se recusa a treinar com o time, pois ele se achava bom o suficiente. Por isso, o treinador deles, Willie, acaba desistindo do time. Devido a isso, o time recebe um novo treinador, Homer Simpson. Enquanto isso, o comentarista anuncia a escolha do novo treinador no programa, mas está muito revoltado com a decisão. A cena corta para Marge, contando o quanto estava preocupada com o fato de Bart estar ficando mimado. Nesse momento, mais uma TV chega para ele, enquanto ele está sentado em uma poltrona feita de várias televisões que recebeu. Com licença, senhor, o Bart proíbe as fotografias não autorizadas. Segurança. Enquanto Bart ficava cada vez melhor no jogo, seu ego também aumentava cada vez mais e junto com ele, o desrespeito. Bart chegou a um ponto trágico. Enquanto seu pai explicava a ele sobre alguns pedidos que seus fãs estavam fazendo, Bart age com má criação. Isso irrita Homer, que quase o estrangula ali mesmo. Mas quando Bart mostra como estava o placar, Homer acaba desistindo e o manda esperar no banco. Homer então começa a brigar com Bart e deixa claro que agora ele irá ser um jogador do time como qualquer outro. Enquanto ele fala isso, uma pessoa com um passado criminoso fica feliz ao ver Bart triste. Mais alguns relatos de Krusty e do chefe Wiggum passam, até que chegam ao relato do Tony Gordo. Ele conta que quando viu Bart triste, decidiu levá-lo para comer. Durante a conversa, eles falaram sobre a vida e sobre o basquete. Quando Tony comparou o basquete com a vida, foi alertado de que seu comentário não foi muito bom, então ele retirou o que disse. Em seguida, é mostrada uma gravação de áudio onde Tony fala sobre conseguir dar uma lição em Homer caso ele estivesse chateando Bart. Então em um jogo, Bart faz algo inusitado. Ele só fica driblando a bola e não arremessa, faltando apenas 2 minutos para o jogo acabar. Ainda assim, seu time ganha. Lisa explica que o que Bart fez foi uma estratégia para ganhar o jogo, mas ainda assim deixar uma diferença de pontos pequena, pois dessa forma, ele consegue deixar todos felizes, desde seus adversários até os apostadores. Tudo o que estava acontecendo com Bart era apenas o começo. Ele saiu em várias notícias de jornal, sempre com uma notícia ruim de suas atitudes. Por conta disso, Lisa vai interrogá-lo e o acusa de ser um bode expiatório da máfia. Ele tenta negar, mas um dos capangas do Tony aparece dizendo qual era a pontuação que ele deveria vencer no próximo jogo.
Quando Lisa questiona por que ele fala essas informações na frente dela, o capanga apenas a desanima sobre sua carreira e diz que ela estava apenas se iludindo em se tornar uma jornalista. Já no campeonato final, Bart está driblando a bola enquanto seu time está empatado com o adversário. Homer começa a implorar para que ele acerte a cesta, mas Bart enrola, o que faz Homer perder a paciência e ir para cima dele. Assim que Homer começa a estrangular Bart com uma toalha, Bart acerta a cesta e seu time ganha. Porém, Homer continua a estrangulá-lo por toda a quadra e os dois começam a arremessar objetos um no outro. Tá legal, então eu vou lançar. Você não é careca, seu cabelo se mandou de vergonha de você. Seu Zé Ruela. Mas isso não era tudo, pois Bart estava prestes a aprender uma lição muito dura. Depois, uma gravação do Tony Gordo feita pelo FBI revela que ele estava fazendo apostas com o time de Springfield. Bart descobre que todo esse tempo, Tony estava apostando contra seu time, enquanto ele pensava que Tony estava apenas o ajudando com a relação dele e seu pai. Até Maggie aparece para dar uma lição nele. Bart continua contando que depois disso, Tony Gordo pediu para ele perder a partida do próximo jogo de propósito. A única pessoa que havia escutado o que Tony havia falado era Johnny, mas ele se recusou a contar como havia sido essa conversa. Bart relata que foi por causa desse pedido que ele acabou ferrando tudo e todos. Por conta disso, tudo o que Bart sente é vontade de chorar, mas Homer o interrompe, querendo cortar a cena para si e dizendo que a história era sobre ele e não sobre o Bart. Nas finais, Bart mostra a todos que se recuperou de sua fase ruim no basquete, mas o assunto se volta rapidamente para Nelson, que acabou sendo abandonado por seu pai. Rejeitado. Como eu fui rejeitado. Direto pra rede. Agora, com a vez de Moe, ele explica que foi no terceiro tempo que o jogo realmente ficou esquisito. Quando Bart foi arremessar, acabou levando uma falta dura de seu melhor amigo. Depois de mostrar como foi o incidente, Milhouse, em sua entrevista, revela que Tony Gordo não havia alcançado apenas Bart, mas também ele, e mostra a gravação do Tony após jogar a cabeça do boneco de Milhouse no mar. Ao final do tempo do jogo, Bart se desculpa com seu pai pelo placar do jogo, mas Homer explica que está tudo bem, pois Bart era uma criança e ainda poderia errar muitas vezes e que esses erros o ajudariam no futuro a não cometê-los novamente. No último tempo do jogo, Bart consegue fazer seu time ganhar mais uma vez, mas uma pessoa não fica nada feliz com o resultado do jogo. Tony começa a tomar suas providências e assim que vai falar com Bart e Homer, Lisa chega mandando ele deixar os dois em paz. Tony não dá muita importância para ela, mas quando ela o ameaça sobre suas mercadorias, Tony decide dar ouvidos a ela. Lisa revela que sabia um segredo de Tony. Ele havia participado de um time de basquete feminino e era o reserva do time. Como agora era o chefe da máfia, sabia que ninguém jamais poderia saber seu segredo. Tony diz pra Lisa que ela não poderá contar aquilo a ninguém. Enquanto ele tenta convencer a família Simpson a ficar calada, um de seus capangas aparece querendo entender o que Tony estava escondendo. Devido ao nervosismo de seu capanga, ele acaba revelando vários outros segredos constrangedores. E Lisa explica que ficou combinado que eles não revelariam o segredo de Tony. No entanto, Marge questiona por que ela está falando sobre isso agora, já que estava sendo revelado no documentário. Mas Lisa afirma que ninguém mais assiste a essas coisas, então estava tudo bem. Os esforços de Bart trouxeram um retorno positivo para a escola. Eles ganharam uma faixa. No documentário, o apresentador destaca o resultado, mencionando que Bart, sendo um engraçadinho e trabalhando com a máfia, ainda assim saiu impune, e essa situação o deixa completamente irritado. Seus pais agora revelam que foi muito bom ter um superastro por um tempo. Marge conta que em um dia, Bart encarou um garoto muito mais alto que ele, o que o fez perceber que não era tão bom assim. E encerrando o episódio, vemos que Homer continuou com seu talento para mandar em crianças. Foi revelado que Stephen Curry não apareceu no documentário. Milhouse havia superado seus medos. Dolly processou Krusty por difamação. Tony Gordo voltou a treinar com seu velho time de basquete e o pai de Nelson havia voltado. E inclusive, era ele quem esteve narrando toda a história do episódio, já que esse era o seu mais novo emprego agora. E assim, eles voltaram a ser uma família, pelo menos por agora. Bom,